TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Olá, bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Vamos iniciar o programa Itajubá Entrevistas aqui comigo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença e já vou agradecer a sua companhia, né? Tem gente que inicia aí e depois me fala, eu deixo, eu começo a te ver, eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou ver depois, enfim, fico muito feliz, né? A internet tem essas coisas boas pra gente aí, que dá pra gente ver picadinho, né? Isso é que é importante, é você estar aqui com a gente. Aí quem quiser também compartilhar, conseguir compartilhar as informações, compartilhar o programa, é muito importante pra mim, pro programa, pra TV e pra sociedade inteira, porque a gente consegue compartilhar informações de qualidade. Né, meus amores? Quem ainda não curtiu a página do Facebook, curtam, que é bacana pra gente, é um feedback, é um termômetro, é bem legal pra gente, tá bom? E todas as suas opiniões também são super bem-vindas. Você pode deixar pra gente aí suas opiniões e também pode participar aqui ao vivo, certo? Hoje nós vamos conversar sobre o novo Fundeb, né? Vocês viram, a gente acompanhou, né, todo o dilema, o drama que foi aí a votação do Fundeb na Câmara. E hoje nós vamos conversar também sobre a votação do Fundeb no Senado, né? Para isso eu estou aqui no programa com o professor e pós-graduando em Ciência Política, professor João Paulo Leone. Bom dia, meu querido. Bom dia, Drica. Bom dia aos espectadores da TV Itajubá. Bom dia a todos. Muito obrigado novamente por estar aí cedendo espaço para a gente estar levando política e conscientização à população. Ai, ótimo. E aí você tá sempre aqui com a gente. João Paulo já virou freguês, né? Tá sempre aqui com a gente para que a gente possa falar desse cenário, né, político, educacional, né? Barra educacional aí no nosso Brasil, né? Bom, na nossa última conversa, pessoal, nós falamos, entre outras coisas, a chegada do novo ministro, né? Falamos sobre o Fundeb, né? Que passou, que teve a votação na Câmara, passou e agora está no Senado. E aí o professor João Paulo Leone vai nos explicar, né? Ele chegando no Senado, o que vai acontecer, né? O que precisa acontecer para que ele passe, ou então se corre o risco de não passar. Se não passar, o que acontece? Enfim, tudo ele vai esclarecer aqui pra gente. Porém, na nossa última entrevista, ele estava falando um pouquinho na verdade, o final da nossa entrevista, ela foi cortada. Infelizmente, a gente teve um problema aqui, acho que foi uns 10 minutos. 10 minutos, é. Foi uns 10 minutos, a gente teve um problema técnico e aí acabou que cortando essa entrevista. Mas não tem problema não, né? Algumas pessoas, principalmente da área educacional, né, queriam ouvir aí essa fala e aí se perdeu. Mas não tem problema, a gente viu isso, o João Paulo percebeu, já deu um toque e aí a gente vai fazer aí. Agora, nesse comecinho, a gente vai falar sobre isso de novo, né? Sobre o que não foi no ar, que ele estava falando desse cenário político, do jogo político que está acontecendo em meio a esse cenário educacional. E aí ele vai falar aqui pra gente, e aí depois disso a gente vai falar sobre o novo Fundeb na votação do Senado, né, João Paulo? Certo, ótimo. Então, só fazendo uma retomada sobre o que é o Fundeb, né? Para que quem está acompanhando aí pegue por inteiro toda a situação aí, né? Por favor. Gente, já solucionando esse probleminha aí que ocorreu, né, durante o último dia que eu estive aqui, tá, né? Mas o que é o Fundeb? É isso que é muito importante que as pessoas compreendam, para que elas saibam todo esse jogo político, o que está acontecendo, qual a importância disso daí, né? A gente vai mostrar uns dados aqui na final da entrevista.
vocês vão ver a proporção disso tudo, né, que tudo isso teve a nível de Brasil aí, né, enfim, até mesmo internacional aí, né. O Fundeb, só fazendo uma retrospectiva histórica aqui, para que se compreenda, nós tivemos um grande passo na educação, para vocês verem como que é um recorte histórico curto, né, ou seja, há pouco tempo que a gente fala, de fato, em aprimorar a educação, né, em viabilizar recursos para a educação no Brasil. Em 1998 nós tivemos a Constituição Federal, então faz pouco tempo, né, que ela aplica aí subsídios para se financiar, né, em termos de legislação, a educação pública brasileira. Só em 1997, né, nós tivemos aí o primeiro fundo criado, que foi o chamado Fundef, na gestão Fernando Henrique Cardoso, na época. Certo. Esse Fundef, ele era um fundo de financiamento para o ensino fundamental, né? E ele não se expandia, por exemplo, a educação infantil creche, por exemplo. E aí veio em 2007 só, ou seja, uma coisa bem recente, o Fundeb, que é o Fundo, né, de Financiamento da Educação Básica, que atendeu a educação infantil, creches, atendeu ao ensino fundamental e o ensino médio, tá? E aí, como que funciona? O que é esse fundo de fato aí, né? Ele é um fundo onde os 26 estados, mais o Distrito Federal, eles arrecadam ali os seus impostos todos os anos, e aí, né, IPVA, ICMS e outros impostos, eles arrecadam... Esses impostos absurdos que a gente... Exato, eles arrecadam esses impostos, sim, vai para como se fosse um banco, um fundo ali de todos esses estados, mais o Distrito Federal, e aí a União, ou seja, o governo federal, ele vem e complementa com 10%, ou seja, ele contribui ali, né, de uma maneira com esses 10% aí, né? E aí o que acontece? O Fundeb, até então, ele era um fundo, uma disposição transitória, ou seja, ele não era permanente, ele não era lei, então ele poderia acabar. Tanto que ele iria vencer agora, no final de 2020, perdão. Estamos em 2020, eu já fui para 2021. Tá todo mundo querendo ir para 2021, meu querido. Ele venceria agora, em dezembro de 2020. Então, a ideia, né, que veio se discutindo aí desde 2015, principalmente na Câmara dos Deputados e as pressões populares, era que tornasse o Fundeb uma lei, né? E é essa que é a ideia aí, né? No ano passado, por exemplo, em 2019, 7 estados do Nordeste, mais 2 do Norte, dependeram desses 10% de complementação da União para poder manter aí, né, suas escolas abertas, enfim, né? Para você ter uma ideia, no ano passado esse fundo ele movimentou 153 bilhões de reais pelos estados, né? E aí a União contribuiu com 15 a 16 bilhões em média aí desses 10%, né? Então é uma questão assim muito importante, porque, por exemplo, o que esse fundo faz? O que eles fazem com esse dinheiro? Paga professor, reforma escola, compra material, né? Paga gestão escolar, né? Paga todo o funcionalismo ali, né, da educação pública. Sim. E cerca de 63% do dinheiro gasto com a educação pública nos municípios do Brasil, ele é fruto desse fundo do Fundeb. Então é extremamente importante, né? Dá para se falar mesmo, se a gente não tiver o Fundeb, se torna inviável a educação pública. E se torna inviável, exatamente. Brasil. E aí, o mais curioso, assim, que eu sempre friso essa questão, é que no Brasil, o que mais arrecada dinheiro, imposto, é a União, ou seja, o governo federal. Sim. Porém, é o que menos contribui. Aí, esse fundo mesmo do Fundeb é só 10%, se a gente analisar. Quer dizer, não há uma política compensatória de maneira correta aí, em financiamento de educação, né? Sim. Mas é uma realidade. E aí, o que aconteceu? Veio toda essa discussão em torno de renovar o Fundeb, né? Tornar uma lei, o que não era. Sim. E aí foram apresentados projetos. Entre eles, o projeto da deputada Dorinha Rezende, que é uma professora do Democratas do Tocantins. E aí que começou todo esse debate, enfim, e houve a votação na Câmara, né? E aí, dentro dessa questão, o que ela queria ali dentro desse projeto, né? Qual que era o que ela estava requisitando ali, né? Pelo menos o votado na Câmara, né? Porque a princípio era um outro texto, foi fazendo alteração. Sim. Enfim, no texto votado pela Câmara,
ela propunha que o Fundeb passaria de 10% a contribuição da União, ou seja, do governo federal, para 23%. E aí, além disso, outras questões, né? Por exemplo, que 70% desse dinheiro seria destinado para a formação de professores, né? E aí, o que acontece? Esse fundo também, ele, no texto votado, né, ele solicita que esse aumento seja gradativo. Então, 2021 aumente tantos por cento, 2022, até que 2026 chegue aí aos 23%, né? Okay. Uma outra ideia desse fundo também era o seguinte, isso é muito importante, né? O dinheiro ele era distribuído principalmente entre os estados mais pobres, né? Como eu disse, o ano passado, 7 estados do Nordeste mais 2 do Norte dependeram basicamente desses 10% de complementação da União. Só que o que a Dorinha propõe ali? Que ele seja um pouco mais equitativo entre os municípios, ou seja, por exemplo, o estado de São Paulo, né? É um estado mais rico do país, né? Em termos financeiros, né? Certo. Porém, dentro dele, nós temos muitos municípios muito pobres, né? Que às vezes é talvez aquele município determinado até mais pobre que um município que esteja lá no norte ou nordeste, que fique às margens do estado e etc. É um exemplo, tá? Essa questão de São Paulo, mas a gente pega outros estados que sejam mais prováveis, que Socorro, Rio de Janeiro e por aí vai, né? Enfim, então agora o fundo ele propõe que seja mais distribuído de maneira equitativa entre os municípios que realmente mais dependam desse dinheiro aí, né, para chegar o investimento para a educação. E aí, nisso aí, cerca de 17 milhões de estudantes a mais, eles podem ser contemplados com esse novo texto do Fundeb. Isso é muito mais justo, né? Muito mais justo. Muito mais justo, de acordo... Então, a gente vê que de acordo com a demanda, né, de acordo vendo as necessidades daquele estado especificamente, aquele olhar mais apurado, mais Exato. Carinhoso, aquele olhar mais apurado mesmo, né? Aprimoramento. Aprimoramento. Texto, né? Perfeito. Exato. E aí também houveram alguns destaques, né? Que é o que os deputados votam ali, enfim. Uma outra questão que foi adicionada a esse texto interessante aí, né? Que foi requisitado pela deputada Dorinha, né? Sim. Só contextualizando aquela questão que eu acho importante também, né? Que 70% do dinheiro vá para pagamento de salário de profissionais da educação. Isso aí... Gente, peraí. Desculpa. Perdão. Acontece. Deixa eu já tirar aqui e colocar no silêncio. Desculpa, tá, João Paulo? Tranquilo. Acontece. Aquela questão, né, que 70% vai para o pagamento de salários de profissionais da educação, isso é muito importante porque a gente vê aí uma luta toda da categoria, né? Professores sem receber, recebendo abaixo do piso, sempre a gente está em greve, etc. Ou seja, já é difícil. A gente sabe que a situação do professor no Brasil nunca foi boa. Nunca foi boa. De uns tempos pra cá. Então, aí, coisas que... a gente já tinha um cenário que não era bom, né? E aí, coisas que nunca aconteciam, estão acontecendo. Como esse atraso aí, né? Já aconteceu outras vezes, né? Mas eu acho que tá agora de uma forma muito mais corriqueira. Exatamente. Né? Essa desvalorização do profissional, né? Do profissional da educação. Enfim, né? A gente já sabe que a situação já não é boa. Muito complicado. Agora você imagina sem esse dinheiro do Fundeb. Exatamente. E uma coisa muito importante também que foi destacado nesse novo texto do Fundeb aí é a questão ligada à educação infantil, ou seja, a creche, né? Desses 23% de recursos que a União vai contribuir aí, né? Sim. No novo texto, se ele for aprovado no Senado, 13% dele, né, tem uma destinação específica aí, né? Sendo que desses 13%, novos, né? Que era 10, foi para 23, ou seja, 13% novo, 5% vão diretamente para a educação infantil, né? Tem que ser destinados à educação infantil. A educação infantil é algo que não se pensa muito no nosso país, né? Infelizmente, se pensa um pouco mais ali, ainda pouco, no ensino fundamental e médio, mas não se pensa na educação infantil, né? Então, para creches, enfim, a gente tem aí toda uma luta da categoria, até para equiparar aí ao magistério do profissional, de professores, enfim. Então, 5% devem ser destinados a creches. Ah, tá. Mas o infantil, a gente fala em infantil 1 e 2?
Porque até o 5º ano é considerado esse... Até o 5º ano, não. Na verdade, é assim, nós temos ali o ensino infantil, que seria a creche, né? E depois nós viemos com o ensino fundamental 1. Aí o fundamental 1 seria ali até o 5º ano, depois o fundamental 2 seria ali até o 9º ano, né? E depois o médio lá, 1º a 3º ano. Certo. Isso é então um exemplo. agora tem as porcentagens destinadas para a educação infantil. Isso, já está direto no texto. Esse 5% tem que ir para a educação infantil. Legal. Um outro destaque também que é bem importante e consideramos aí um avanço é que 2,5% desse dinheiro, isso é um destaque, tá? Ele foi votado na Câmara no momento da votação lá, né? Que a gente já vai contextualizar um pouquinho mais para frente sobre esse jogo político, mas essa questão aí de destaques, né, que foi incluído no texto, é que 2,5% desse dinheiro, ele tem que ir, né, isso é um destaque que a deputada Tabata Amaral, do PDT do Estado de São Paulo, colocou, foi votado e foi aprovado, tem que ir para a gestão, né, gestão e principalmente para aqueles municípios, estados ali que estão em crescente e defasagem. Então isso também é muito importante porque a gente tem várias pesquisas que comprovam que a gestão escolar, a gestão de dinheiro, a gestão, ela sempre é o que regula e o que compensa, melhora mesmo a educação de fato. Certo. Assim, com essa fala do João Paulo Leone, a gente entende o que é o Fundeb, né? E principalmente a importância do Fundeb. Exato. Né? Mães, vocês aí que têm os seus filhos, principalmente em escolas públicas, às vezes a gente fica tão corrida aquém desses assuntos, né? Ah, deixa que resolvam, né? Depois eu fico sabendo, às vezes não fica nem sabendo. Mas a gente bota assim, claramente falando. Se já tá difícil agora, nesse momento, você imagina você não poder contar com a educação pública. Se nesse momento agora você olha para o seu bolso, você consegue imaginar pagando uma escola particular? Exato, inviável. Certo? Então é isso. É tirar essa oportunidade de estudar do seu filho publicamente, ter um ensino público para que o seu filho possa estudar. Né? Então é disso que a gente está falando. Né? Então a gente está ouvindo, o Fundeb é muito importante, porque sem isso seu filho não vai para uma escola pública. E a gente não está nem falando de uma universidade, uma faculdade pública. A educação básica. Educação básica aí. Seu filho no 1º, 2º, 3º ano, 4º, 5º ano, né? Se não tiver dinheiro para poder bancar o estudo, exatamente. Não vai ter. Entendeu? Então é disso que a gente está falando. O Fundeb é importante por conta disso. É uma das maiores importâncias, né? Então, agora você entendeu o que é o Fundeb e a importância dele. No próximo bloco, nós vamos explanar melhor aí e vamos conversar sobre a votação também, né? Sobre a votação no Senado. Exato. Certo? Eu espero você aqui. Fica aí, gente. Rola aí nos comerciais. Fica sabendo um pouquinho aí dos nossos amigos. E aí vocês ficam com a gente que a gente já está de volta. Sorria melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica Geral, prótese, implante parcial, total e prótese sobre implante. Ortodontia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica Odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás, 88, Itajubá. 3621-6639. Pensou em alimentação saudável? Pensou Naturex, onde você encontra grande variedade em vitaminas, sucos, sanduíches e ainda o melhor chopp da cidade. Atendendo de terça a domingo, das 2 da tarde às 10 da noite. Naturex, no Parque Municipal. Queijos Boa Esperança, à venda nos melhores supermercados de Itajubá e microrregião. Leve qualidade para sua mesa. Queijos Boa Esperança, no café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas e descartáveis em geral. Curta a página no Facebook, Distribuidora Bosquinho, em Itajubá, na Rua da Antiga Brama. Fone 3622-2821.
Bar e Pizzaria do Peixe, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Bar e Pizzaria do Peixe, qualidade, variedade, atendimento delivery com rapidez e eficiência. Anote aí, 992196820. Bar e Pizzaria do Peixe. Estamos de volta dos nossos comerciais. Hoje nós estamos falando com o João Paulo Leone, que é professor e pós-graduando em ciência política, e falando sobre as novidades, né, do novo Fundeb. Né, ele explicou aí no primeiro bloco, para quem está entrando agora, falou sobre o Fundeb, o conceito do Fundeb, né, e a importância que ele tem aí para a nossa educação pública, né? E agora ele vai falar um pouquinho, gente, sobre o jogo político aí dentro dessa área educacional, né? Que foi a partezinha que não foi ao ar na semana retrasada, né? Isso, exato. Na sexta retrasada. Certo? Vamos abrir esse jogo político, então vamos entender o que tem a ver aí com essa parte educacional? Muito importante que se compreendam isso. Acho que isso é a questão mais importante, que as pessoas se conscientizem de fato sobre o que ocorre na política no nosso país, né? Bom, sobre essa questão aí, né? Uma coisa muito importante a se perceber, isso é importante que as pessoas compreendam como que funciona essa política de fato. O líder da Câmara, Rodrigo Maia, né, eu já tinha dito aqui, né, que desde 2015 aí havia toda uma movimentação aí dos deputados para poder, já preocupados com o Fundeb, que vencia esse ano, em tornar ele lei, né? Uma questão importante a se perceber é que o líder da Câmara dos deputados, aquele que conversa com a direita, extrema esquerda, de esquerda e centro, ele já demonstrava preocupação também em aprovar esse texto do Fundeb aí, do projeto da deputada Dorinha, né? Então, houve essa articulação, né? Houve uma pressão popular muito, muito forte, talvez a pressão popular mais forte já vista na história com relação à aprovação de um projeto, né? Houve também aí um manifesto dos governadores, cerca de 20 governadores assinaram um documento pedindo pela aprovação do Fundeb. Dentre eles, eu sempre falo, isso é muito importante que a gente perceba, entre eles, por exemplo, o nosso governador Zema, ele não assinou esse documento, né? O Zema do Partido Novo, que está aí no poder, né? Entretanto, ele se esquivou dessa questão, relativizou em uma postagem, né, tirou dele da reta, vamos dizer assim, né? Ele não se manifestou nem contrário nem a favor, só disse que os deputados fariam melhor pelo país, em resumo. Nosso governador, então, ele não votou? Ele não assinou o manifesto, que 20, a favor. Que 20 governadores assinaram. E aí também a gente já entende que isso é tudo uma questão de jogo político, porque bem na hora da votação, o Partido Novo, o partido do governador Zema, propôs um destaque no texto que, nesse destaque, dizia para eliminar esse 70% de verba que é destinado para o pagamento dos profissionais da educação, para que se eliminasse isso do texto, né? Ou seja, é um ataque, claro, à educação pública brasileira, à categoria de professores e profissionais da educação de uma maneira geral, né? Se eliminasse esse 70% destinado aos professores, quem daria aulas para os nossos filhos os na escola pública? Os recursos já são poucos, né? Mesmo até que 70% é pouco, imagina com a eliminação desses recursos. E dentro disso, o Partido Novo não conseguiu passar isso, assim como, por exemplo, aquele destaque que eu disse da deputada Tabata Amaral. Eles perderam a votação desse destaque por 399 votos a 19. Quer dizer, eles mesmos que votaram ali e com uma pequena base para tentar, mas ainda assim não conseguiram, né? A votação ocorreu em 2 turnos na Câmara, agora ela está no Senado, onde também vai ocorrer, né? E aí, dentro dessa questão, no segundo turno da Câmara, a votação foi 492 votos a favor, né? Para poder ser aprovado o novo texto do Fundeb, contra 6 votos contra a aprovação do novo texto do Fundeb. Esses 6 deputados, né, é importante a gente também sempre perceber que os 6 deputados que votaram a favor, contrário à aprovação do novo texto do Fundeb, são deputados do PSL, PSC
e também do Democratas, né? São deputados ferrenhos de base aí do governo Jair Bolsonaro. Entre eles, um desses deputados é um deputado do PSL de Minas Gerais, me recordo o nome dele, o Júnior Amaral, de Minas Gerais. É um dos deputados que votaram aí contra o Fundeb. E aí, dentro disso, a gente percebe todo um jogo político que eu acredito que seja bem importante agora de que se perceba, que a população perceba, que é o quê? O que o governo tentou ou não tentou em conversa com a Câmara, né? Que a Câmara dos Deputados precisa conversar com o governo para aprovar, para não aprovar. E o que o governo tentou? Na verdade, primeiro o governo não tentou, né? Que é o seguinte, o MEC está aí, né? O Ministério da Educação, que é a maior arma da educação, vamos dizer assim, né? No sentido bom do país. O MEC em momento algum se posicionou, enquanto o Weintraub ficou lá na gestão, em momento algum se posicionou, em momento algum pressionou e se diz favorável à aprovação do novo Fundeb, né? O novo ministro da Educação também não, apesar de o líder da Câmara, o Rodrigo Maia, aí, né, dizer que iria tentar articular já com o governo, com o novo ministro, para que essa votação acelerasse, né, e passasse na Câmara dos Deputados. E o que o governo tentou às pressas de última hora, ou seja, quando eu digo governo, principalmente ali a base do ministro Guedes da Economia, né? Tentou fazer o seguinte, incluir nos 20, reduzir, né? Essa foi a negociação que eles tiveram com a Câmara, reduzir o aumento de 23% para o fundo da União, ou seja, que está 10%, que a proposta é aumentar para 23%, né, dos deputados. Ele tentou reduzir esses 23% para 15% apenas, sendo que dentro desses 15%, ele tentou incluir aí o Renda Brasil. O que é isso? O Renda Brasil vai ser um projeto aí de assistência social que vai substituir, né, é como uma renomeação do Bolsa Família, né, um dinheiro de assistência social a famílias que dependem disso, né, de baixa renda. Certo. Então ele tentou reduzir o aplicamento de 23%, né, do financiamento Fundeb em educação para 15%, sendo que desses 15%, 5% iria para o Renda Brasil, ou seja, a gente verifica que já está 10%, na verdade não iria aumentar nada, iria continuar 10%, mas a propaganda que o governo faria é que aumentou para 15%. Só que não, 5% que está aí dentro iria para o Renda Brasil. De que maneira iria para o Renda Brasil? Né? Iria em forma de assistência, cerca de R$250 a mais aí, para aquelas famílias que dependem mais, né? Principalmente para financiamento de educação infantil, ou seja, de auxílio creche. Iria em forma de um voucher, um dinheiro para se pagar ali a creche no ensino privado quando não se tem a vaga no público, né? E aí dentro disso daí, o que é importante você perceber, né? Como que sairia essa propaganda para o governo ao nível de população leiga, que não entende de política, que não pesquisa, que não busca se informar, né? A informação seria que o governo conseguiu aumentar de 10% para 15%, enquanto na verdade estava reduzindo de 23% para 10% a aplicação em educação. E também para o governo ficaria bonito, porque a impressão para essas famílias é que eles estariam recebendo um dinheiro a mais para poder colocar o filho delas na escola particular. Só que não, esse Renda Brasil ele é muito importante, só que ele é uma política de assistência social. Então ele tem que ter o fundo próprio dele ali, enquanto da educação próprio. Ele viria assim a público com um combo aí, 2 em 1, que sairia muito bonito para eles, né? Para quem não pesquisa, não vai atrás dessas questões, né? Infelizmente muitas pessoas não têm acesso nem à televisão, nem a como nós estamos tendo aqui vocês, enfim, a informação. E aí isso tudo é até inconstitucional, dizem os especialistas, não poderia passar, né, de maneira alguma essa questão aí, né? Dentro disso também ocorreram mais umas 3 situações importantes, que seria, por exemplo, a deputada Dorinha Rezende, autora do texto que passou na Câmara dos Deputados. Antes que você entre nisso, você me desculpa, só para a nível mesmo de, a título de curiosidade, certo, né? Por que o MEC ele não se posicionou durante essas ações todas, as votações do Fundeb,
né, essas colocações desses deputados, por que o MEC não se posicionou? Porque é exatamente a ideia contrária, né? É investimento em educação. E a ideia desse governo que nós estamos no momento não é investir em educação pública. A ideia deles é totalmente privatizadora de educação, ou seja, vender essa educação que nós temos às empresas, vender a grandes empresários, né? E aí nós teríamos poderíamos ter uma espécie de privatização da educação. O único grande projeto que Weintraub propôs, quando ele ficou ali 1 ano e alguma coisa, à frente do MEC, do Ministério da Educação, e que também não passou, não foi nem votado, porque eles não conseguem articulação política alguma dentro desse governo, seria uma espécie também de um outro projeto aí, né, que era o Futurice, que é um projeto de privatização do ensino superior. Então a ideia deles é totalmente voltada a isso, tanto na educação básica quanto superior. Isso é uma ideia neoliberal, né? Nós vemos, por exemplo, em São Paulo, nesse momento, essa semana aí, ocorreu uma votação aí, a ideia do prefeito Bruno Covas, também do PSDB, que também é um partido liberal de direita, eles estão tentando privatizar lá a educação básica na cidade, e isso é um risco muito grande, é um perigo, porque quando se investe em privatização e não em ensino público de qualidade, nós não temos como nortear, né, essa educação de fato, como ela está ocorrendo ali, né? Fica nas mãos dos grandes empresários a forma como ele vai manter, né? Isso nós vemos hoje em dia, por exemplo, né? As universidades se expandiram muito, mas se expandiram também muitas faculdades e centros universitários, principalmente de ensino à distância, sem a mínima qualidade de ensino e sem o mínimo comprometimento com a pesquisa. O mesmo esses governos buscam fazer ali, né, para poder não ter que ficar destinando dinheiro à educação, não investir em educação básica, pública, porque eles não se preocupam com essa educação. Então, por isso que o governo, basicamente, não se preocupou, né, não se atentou com essa situação. Não pena. Ok, pode seguir o raciocínio que eu te interrompi, não, né? mas é ótimo, acho que deu para compreender, né? Com certeza, sim. E aí, só para concluir essa questão, né? A deputada Dorinha Rezende, ela também disse que uma outra questão aí que ele tentou, né, foi a respeito eles tentaram conversar, a equipe do Guedes aí tentou conversar com ela para poder que ela viesse à frente do Renda Brasil e em troca, né, para ela ganhar visibilidade política à frente do Renda Brasil, e em troca ela ela retiraria, né, partes do texto da aprovação do Fundeb, ou seja, comprometeria esse texto do Fundeb, né? O Senado, quando foi uma outra coisa muito importante, né, a última questão bem importante é com relação que o governo ainda tentou também que o Fundeb, ao invés de começar em 2021, começasse a ter vigência só em 2022, ou seja, imagina 1 ano sem investimento na educação, era aquilo que a gente estava falando. Sim. Nós ficaríamos 1 ano sem investimento na educação. Já falei que 63% da renda dos municípios para investimento na educação depende basicamente do Fundeb. Sim. Então o governo não se preocupou de maneira alguma com como iria ficar a educação ou não no próximo ano aí, né? E eu vou repetir uma fala que imagina agora, nesse momento que a gente está passando, né, onde está tudo tão incerto, muitas pessoas até falando, olha, 1 ano... falando sobre educação, sobre aprendizado, é 1 ano perdido, várias pessoas, né, estão dizendo, olha, 1 ano perdido e tal. Agora você imagina que neste ano que está tudo tão complicado, já no ano seguinte, nós vamos precisar, sim, né? Muito mais. De muito mais investimento na educação em todos os sentidos, né? Principalmente o financeiro, sim. Seria o fechamento de várias escolas. Uma estrutura muito grande para poder tentar sanar este ano agora de 2020, com certeza, né? Aí agora 1 ano sem esse investimento na educação é inconcebível. 1 ano sem um investimento básico, né? Só para finalizar, temos tempo ainda? Tem. Finalizar? Temos pode ser. Dentro dessa questão aí, né? O que é mais curioso é que, por exemplo, os 6 deputados que votaram favoráveis ali, um deles era a Bia Kicis, que é do PSL, e ela fazia parte de orientação de votação da base do governo na Câmara, né?
ela votou, aliás, contra o novo texto do Fundeb, né? No dia seguinte, ela foi destituída do posto dela, né? E aí, a Bolsonaro e toda a equipe já compartilharam em redes sociais, né, e tudo mais, felizes, assim, agradecendo que o Fundeb foi aprovado. Então, assim, ao grande público que não busca saber de todo esse jogo político... Não acompanhou aí, né, todo esse processo. Exato. Eles sempre tentam, né, o governo sempre tenta tirar o dele ali da reta, os problemas dele, e jogar a culpa em outras questões, né? E aí, então, agora foi para o Senado, só para concluir essa questão, né, que é aquilo que a gente estava falando, foi para o Senado, dia 18. A proposta, então, estava na Câmara, foi aprovada na Câmara, agora vai para o Senado. Foi para o Senado. Já temos a data de votação. Já temos data. Dia 18 vai ser votada. O relator no Senado, né, um deputado do Rede, do Paraná, ele já disse ser favorável a não ser alterado, não haver alterações aí no texto, porque se houver alterações, pode voltar para a Câmara dos Deputados, mas a gente espera que não, né? Sim. E só um dado curioso, que é muito importante, que evidencia, assim, o tamanho, a proporção dessa questão que o Fundeb tomou, é que, por exemplo, em questão de audiência aí, né? As votações na Câmara dos Deputados dos projetos, sim, dão em torno de 1.000 visualizações. Naqueles projetos mais importantes, 30 mil. E no dia da votação do Fundeb foram registrados 523 mil votos, né? Vários deputados, inclusive, houve uma pressão popular tão grande também que em redes sociais o nome da deputada Dorinha Rezende, que é a relatora da proposta, foi muito citado. Nunca se citou tanto em redes sociais a respeito de um projeto igual a esse. E também, né, os deputados mesmo, os profissionais da educação relatam que nunca viram um movimento tão grande de tanta pressão popular em cima a um momento histórico da Câmara para poder aprovar uma proposta de lei. Ou seja, é um momento histórico, né? A população venceu a pressão popular. Expressão popular. Exato. E aí, né, concluindo essa questão, você vê que ficou inconsistente para o governo. Então não teve jeito, mesmo aqueles partidos que eram contrários à aprovação, tiveram que votar favoráveis. Muitos da base do governo mesmo votaram favoráveis, porque não havia. E o que não se mostra na mídia tanto essa maquiagem aí, né? Esse jogo político que ocorreu por trás, onde o governo tentou cessar que isso não ocorresse, que é o que eu estou evidenciando aqui, né? Considero importante, mas basicamente é isso. Sim. No dia da votação, qual que foi o aumento de espectadores, web espectadores? 523 mil, passou da média de 1.000 a 30 mil para 523 mil pessoas. Tá vendo? A gente vê a importância, né, dessa proposta, né? Muito, extremamente importante. Extremamente. A educação depende disso. Gente, é inquestionável que qualquer país que pensa em crescer, né, e pensa em qualidade, né, em crescimento mesmo, desenvolvimento, tem que investir na educação. Isso aí é inquestionável, né, incontestável. Tem que investir na educação, né? Tecnologia vem da educação. Prioritariamente, né? Vem da educação, tudo vem da educação. Saúde. É prioridade, né? Não tem como a saúde, né? Não tem como você falar em crescimento de um país sem você falar em educação em primeiro lugar, né? Em saúde e dignidade. Exatamente. Né? No geral. Dignidade. Não tem como, né, amores? Bom, eu gosto de trazer o João Paulo aqui porque eu falo pra ele que ele fala, as pessoas entendem. Obrigado. Espero que a gente tem que trocar em miúdos, né? Eu gosto dessa troca de miúdos, né? Cada um tem o seu jeito, claro, respeitando o jeito de todo mundo, né? Todos os entrevistados que aqui estiveram já no meu programa são super bem-vindos, né? E sempre quando eu sinto que eu não entendi, ou alguém pode não ter entendido, não tá chegando muito claro, a gente troca esses miúdos aqui, né? A gente deschava a nossa conversa, porque tem que entrar mesmo nos ouvidos aí de todo mundo e as pessoas têm que entender a conversa tem que ser para todo mundo, né? De forma igualitária, né? O mesmo que mora em tal lugar entende, o que estudou até o 4º ano entende, o que tem uma faculdade entende, porque é um assunto para todos, né? Isso é bacana. Professor João Paulo Leone, pós-graduado em Ciência Política, aqui com a gente toda semana falando desse cenário educacional político que a gente vive nesse momento no nosso Brasil.
muito obrigada mais uma vez por estar aqui hoje, por esclarecer, né? Porque cada dia a gente está vendo que vai surgindo coisas novas mesmo e isso vai se arrastar aí por um tempo ainda, né? Exato. Essas novidades aí. Nós estamos num momento aí de mudanças, Esse ano tá pegando fogo o cenário político educacional aí, né? Tá. A gente ri, às vezes, até um pouco de desespero. Exato. Dá uma risada para poder dar uma... né? Juntar essas forças para seguir. Porque é luta, gente. Não adianta a gente querer ficar aquém, achar que vai resolver sozinho. Que não é, não. A gente tem que se munir realmente de informações e lutar. Né? Exatamente. Pela nossa educação. A gente está falando da educação dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, o respeito à educação que nós tivemos direito, né? Então, é isso. Certo, meus queridos? Muito obrigado novamente. Te espero semana que vem aqui. Até semana que vem, então. Obrigado, Drica. Obrigado, telespectador. Eu que agradeço mesmo, mais uma vez aí. Ok. Novo Fundeb, então, vai entrar... Então, em votação no Senado, no próximo dia 18 deste mês, meus amores. Certo? Olha aí, ó, nem acaba o programa, o fim já tá ligando aqui. E aí, eu não sei se dá pra vocês verem. Ai, mostra aqui. Ele vai me matar. Olha como é que... Cada mãe tem um jeito, gente. Leozinho. Nome Leãozinho da Mãe. Leãozinho da Mãe. Oh, meu Deus do céu. Já vou, Leãozinho da Mãe. Não, ele vai me matar. Já vou, Leãozinho da Mãe. Enfim, meus queridos, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje, muito importante. Sexta-feira chegou, bom final de semana para todo mundo aí, que vocês consigam aproveitar da melhor forma o seu final de semana, né? Terminando suas atividades, descansando um pouquinho, colocando um pouquinho o pé no freio, né? Fazendo coisas que te apraz, tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira aí nós estamos de volta. Certo, João Paulo Leão? Obrigado. Obrigada também. Beijo, sextou, dona Nílbia Anjos. Beijo. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.